Bom dia, galerinha do terceiro ano A, da tia Ingrid. Boa tarde, galera do terceiro ano B. Vamos começar mais uma aula de hoje. Lembrando que hoje nós não temos ciências, porque o nosso livro de ciências foi finalizado. Entretanto, porém, todavia, vamos trabalhar com o trajeto I, que vai estar trabalhando também os tipos de poluição, aqueles tipos de poluição que você viu lá no seu livro de ciências que terminou com poluição sonora, lembra? Então hoje você vai trabalhar os tipos de poluição no trajeto I. Vocês vão ver poluição hídrica, que é a poluição das águas, poluição atmosférica, vamos rever poluição sonora, poluição radioativa, que você não viu em ciências, tá? Poluição do solo, que você viu tanto em ciências quanto em geografia. Então, vamos trabalhar os diversos tipos de poluição e lembrar da ODS, né, número 13, que é a que fala sobre as mudanças climáticas causadas pela poluição, tanto da emissão de gases poluentes, né, dos automóveis, caminhões, ônibus que usam os combustíveis fósseis, quanto pela queimada, derrubada de árvores, que acabam também afetando aí o nosso planeta e causando efeito estufa, que foi o que vocês fizeram aí no trabalhinho que vocês tinham que fazer a respeito desse fenômeno que ocorre no nosso planeta, né? E ocorre muito devido às poluições, tanto atmosférica quanto ao problema causado por nós seres humanos, tá? Então vocês vão ver esses tipos de poluição aí para a gente poder dar uma relembrada na ODS 13, que é a que fala sobre as mudanças climáticas. Também vamos trabalhar em matemática, conteúdos que nós já vimos, vamos rever aí, medida de massa, medida de capacidade, medida de tempo, tá? Vocês vão fazer atividades voltadas para esse tipo de medidas e grandezas, tá ok? Então, vocês vão pegar os materiais para a tia. Trajeto I, que você vai trabalhar poluição, tá? A tia vai colocar 2 textos para vocês estarem lendo, tá? Um para vocês lerem e verem os problemas que são causados aí para nós, seres humanos e os demais seres vivos, tá? E o outro texto para você estar trabalhando as questões que vai ter lá no seu livro do trajeto, nas páginas 28 e 29, para você estar respondendo. E também peguem o livro da tia Josiele, que hoje é dia de aula de inglês. Então, pega os materiais, trajeto, matemática e inglês, para a gente começar a aula de hoje, tá ok? Hoje quem vai dar aula é a tia Miriam. Amanhã, vocês revêem a tia Ingrid de novo. Bom, queridos, vamos começar a aula aí, de hoje, de terça-feira, com o livro do trajeto, tá? Nós estamos vendo aí as ODS, tá? E essa daqui vai trabalhar especificamente a ODS número 13, que fala das transformações no mundo, né? Causadas pelo efeito estufa, pelas poluições, né? Vocês viram no vídeo que foi postado para vocês fazerem a atividade, né? O trabalho do efeito estufa, os problemas causados pela poluição, né? Que o efeito estufa, os maiores problemas que causam o efeito estufa são a poluição, né? Dos automóveis, né? Dos automóveis que usam combustíveis fósseis e também dos gases poluentes que saem das fábricas, né? Eles são os maiores causadores do efeito estufa. E a ONU, junto com as ODS que eles montaram, né? Eles estão tentando controlar tudo isso até 2030. Vamos ver se a gente abre, né, a nossa cabeça, nós tenhamos consciência do mal que nós estamos fazendo para o nosso planeta, né? Que possamos ser menos consumistas, né? Usar mais veículos que não utilizem, né, gases poluentes, como gasolina, procurar abastecer nossos carros com álcool, né, que é um combustível menos poluente. Quem tem aí a possibilidade de ter um carro flex, né, que pode usar tanto gasolina quanto álcool, optar pelo uso do álcool, que é menos poluente que a gasolina, né, porque o álcool é um combustível extraído, basicamente a sua composição é da cana de açúcar, né, extraído de um vegetal, né,
e é menos poluente do que a gasolina, que é um combustível fóssil. Então, aqueles que tiverem automóveis que forem flex, vamos optar aí pelo uso de combustíveis menos poluentes. Um deles é este, o álcool. A tia vai dar o link para vocês anotarem, tá? E também vai disponibilizar lá no grupo o texto, tá? O texto com o link para vocês estarem vendo aí os problemas que são causados na nossa saúde e no meio ambiente em relação a todas essas poluições e mudanças climáticas que estão acontecendo. É um texto que você vai apenas ler, para você ter o conhecimento, tá, de tudo que está acontecendo, devido a essa poluição aí que está acontecendo no nosso planeta e o que favorece o aquecimento global. Este segundo link, que eu vou disponibilizar também, tá? Também vou disponibilizar o texto. Vocês vão anotar o link e vão escrever o que cada um desse tipo de poluição é, tá? Poluição atmosférica. O que é a poluição atmosférica? Aí você vai escrever poluição atmosférica. Tararam, tararam, tararam. A tia vai disponibilizar o texto para vocês estarem lendo e de lá retirando a resposta, tá? Poluição luminosa. O que é poluição luminosa? O que é poluição radioativa? Vocês vão estar vendo no texto o que é, tá? E o que ela causa, tá? Quais são as causas, quais são as consequências. Mas você só vai escrever aí o que é poluição atmosférica, o que é poluição luminosa, o que é poluição radioativa, tá? Nas páginas 28 e 29 do seu livro, os tipos de poluição que estão pedindo. O que é a poluição térmica, o que é a poluição do solo, o que é a poluição visual, o que é a poluição sonora e o que é a poluição hídrica, que também é conhecida como poluição das águas ou dos rios, tá? Aí vocês vão estar escrevendo o que é cada um desse tipo de poluição. E poluição nós estamos vendo também em ciências, né? Nós terminamos o nosso livro de ciências aí, e ele falou um pouco sobre alguns tipos de poluição, né? Falou do solo, visual, atmosférica, sonora. Só não falou muito da térmica, além da radioativa. Mas aí falou da poluição das águas. Mas aí esse texto vai estar explicando para vocês o que é cada um desses tipos de poluição, quais são os causadores e quais os malefícios, né? Tanto para nós seres vivos quanto para o nosso planeta. Aí você só vai estar escrevendo nessas linhas, porque são poucas linhas, o que é cada um desse tipo de poluição. Aí você lê o texto, que aí você acaba vendo o que causa cada um deles, tá? A poluição térmica, por exemplo, é a causadora de muita mortandade, né, de peixes nos rios, porque aquece as águas, né? Acaba o O2, que é o que os peixinhos respiram, né, o oxigênio. Acaba terminando o oxigênio das águas e acaba matando. Muitas das vezes a gente vê reportagem aí dos peixes, né, boiando, mortos assim em cima dos rios. É por causa disso, desse tipo de poluição. Então você vai conhecer cada uma delas lendo o link que a tia vai disponibilizar. Aí na atividade 2, você vai escolher um desses tipos de poluição que você colocou aí na página 28 e 29. Você vai escolher um tipo de poluição e vai escrever tipo de poluição. Vamos supor que você escolha a poluição térmica. Aí você vai escolher, colocar poluição térmica. Aí naquele texto que a tia já disponibilizou para vocês, você vai procurar o que causa esse tipo de poluição, tá? O que causa poluição térmica e quais são os principais poluentes deste tipo de poluição. Você vai escolher o tipo de poluição à sua escolha, tá? Não é o que a tia falou, não. Você pode escolher qualquer um desses. Hídrica, sonora, visual, do solo, térmica, atmosférica, luminosa, radioativa. Aí nesse mesmo link que a tia disponibilizou para você responder sobre esses diversos tipos de poluição, tem as causas e as consequências, tá? O que causa poluição e quais são os principais poluentes. No texto tem o tipo de poluição que ela causa e quais são as consequências. Então, vocês vão retirar e colocar aí nessa atividade, tá bom?
Essa foi a atividade do trajeto. Façam com atenção. Lembrando que fez a atividade, manda foto tanto para mim quanto para a tia Ingrid, tá? A gente tá sabendo que vocês estão realizando essas atividades e é sempre importante você estar ligado, né? Para você virar aí um defensor da natureza, né? Quando vê alguém jogando lixo no chão, você chamar atenção porque você já sabe, você já é esperto, já sabe que ele pode causar poluição do solo, pode causar poluição visual, porque a rua fica feia, né? Com um monte de lixo. Pode causar poluição do rio, porque aquele lixo pode ser levado para os rios quando acontece a chuva. E muitas das vezes as ruas ficam alagadas, né? A gente tem que ser os cuidadores do nosso município aí, da nossa cidade, né? Temos que cuidar do nosso meio ambiente, que é a responsabilidade de cada um de nós. Todos nós seres vivos dependemos do planeta, então temos que cuidar dele. Os bichinhos não podem cuidar, né? Mas aí quem tem que cuidar somos nós, os seres humanos. Os bichos e as plantas dependem de nós, seres humanos, tá? Então cada um cuidando e fazendo a sua parte. Então, vamos terminar aí o trajeto e pegar o livro de matemática. Lembrando que só vamos trabalhar com trajeto em matemática e também a tia Josiele de inglês, tá? Porque o livro de ciência nós já finalizamos. Mas o bom do trajeto é porque ele trabalha ciências, né? Como a tia falou, poluição nós estávamos vendo no livro de ciências. Então agora vocês peguem o de matemática, tá? Vamos lá para a matemática, páginas 56, 57, 58 e 59, tá? Anota aí para ti a data nas páginas, em todas essas páginas que a tia falou, 56, 57, 58 e 59. Nessas 4 páginas nós vamos trabalhar a medida de tempo, de capacidade, de comprimento e de massa, tá? Todos os 4 tipos de medidas que nós já trabalhamos. Massa, capacidade, tempo e comprimento, tá? Quilômetro, metro, quilo, litro, hora, minuto, segundo. 1. Observe as caixas com frutas e descubra quantos gramas faltam para completar 1 quilograma de frutas em cada caixa. 1 quilograma a gente sabe que são equivalentes a 1000 gramas, né? A caixinha de uva tem 500 gramas, a caixa de ameixas tem 400 gramas e a caixa de acerola tem 250 gramas. Ou seja, você vai diminuir 1000 por cada um desses números e ver quanto falta para completar 1 quilograma corretamente, tá? Quanto falta para completar 1 quilograma de frutas, 1 quilograma de ameixas e 1 quilograma de acerolas. O caminhão de Joaquim pode transportar no máximo 2 toneladas de carga, ou seja, 2.000 quilogramas. Ele percebeu que será possível colocar apenas 3 das 4 caixas representadas abaixo no caminhão. Sem ultrapassar o limite de cargas, que caixas não poderá ser transportada? Você vai ter que somar, tá, as caixas que estão aí até alcançar 2 toneladas, 2.000 quilogramas, tá? A caixa que sobrar é a que não vai poder entrar, tá? Uma dessas caixinhas não vai poder entrar no caminhão porque vai exceder o limite de peso. Então, você vai fazer a continha de somar para ver qual a caixinha que não vai poder entrar, tá? E vai colocar na resposta. A caixa que não poderá ser transportada no caminhão é a de quilogramas. Qual é a que vai entrar aqui? 700, 750, 550 ou 800? Você vai fazer a continha para ver. Flávia encheu os 2 recipientes que estão sobre a mesa usando a água que estava em uma garrafa de 1 litro cheia. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Quantos mililitros de água sobraram nessa garrafa?
vocês vão fazer duas continhas. Primeiro, uma de adição, vocês vão somar, tá? A quantidade de água que tá em cada garrafinha da nossa amiga Flávia, ou seja, 500 mais 350, vai ver qual é o resultado que vai chegar. Depois, com esse resultado que você alcançou na adição, você vai subtrair por 1000, tá? O resultado que chegou da adição 500 mais 350, você vai diminuir por 1000, que aí você vai descobrir quantos mililitros de água sobraram na garrafa. A partir da segunda continha, a de subtração, é que você vai saber quantos mililitros sobraram na garrafa, tá? Você vai ter que fazer duas continhas, uma de adição e uma subtração para chegar no resultado final. Sobraram, pontinhos, mililitros de água nessa garrafa. Não esqueça, os cálculos são para serem feitos no livro. Muitos alunos não fizeram os cálculos que estavam no teste de matemática, tá? O espaço do cálculo é para ser feito. Não pode ficar em branco. O espaço que o livro dá para vocês é para vocês realizarem os cálculos, tá? Não quero ninguém fazendo conta de calculadora, não. Vamos para a próxima página, 57. Página 57, agora é medida de comprimento. Leia o texto e responda as questões. Até 2018, o Antonov An-2025 era considerado o maior avião do mundo. Ele mede 84 metros de comprimento e tem 88 metros de envergadura, distância de uma ponta até as pontas das asas, a distância do onde fica o piloto, tá? Até a ponta das asas. O Airbus A320 mede aproximadamente 38 metros de quilômetros. Qual é a diferença em metros entre o comprimento do Antonov An-225 e do Airbus A320? Você vai diminuir, ó, o comprimento do Antonov 84 metros e o comprimento do Airbus 38 metros. Você vai diminuir 84 menos 38 e vai chegar até uma diferença, tá? Você vai ver qual é a diferença entre os dois, de comprimento entre os dois aviões. Aí você vai colocar aqui a diferença. Letrinha B. O avião Boeing 747-8F é capaz de carregar 140 toneladas, enquanto o Antonov An-225 suporta 110 toneladas a mais. Qual é a capacidade de carga do Antonov An-225? Para você saber a capacidade que o An-225 é capaz de carregar, você vai somar, tá? 140 mais 110. O resultado você vai colocar aqui, que é a capacidade de carga desse avião, tá? Você vai colocar o resultado. A resposta, na verdade. Vamos para o bumerangue. Observe novamente a cena da abertura, a prancheta do supervisor, de quantos litros de combustível o caminhão precisará para realizar a carga. Vamos lá na imagem de abertura, na prancheta do supervisor de carga. Vamos lá na prancheta do supervisor, ó, na prancheta dele está escrito assim, carga total 1,5 toneladas, frete R$ 7,00 por quilograma, tempo de viagem estimado 1 hora e 40 minutos, distância 240 quilômetros, consumo de combustível por litro 12 quilômetros. O que você vai fazer? Dividir 240 por 12 para saber quantos litros de gasolina serão necessários para fazer a entrega, tá? Você vai fazer uma divisão, 240 dividido por 12.
vai chegar no número e este número é o total de litros de combustível que precisa para fazer a entrega. Depois que você fizer a divisão, você vai colocar aqui, ó, o caminhão precisará de, pontinho, 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 litros de combustível. Não esquece de fazer a divisão aqui no espacinho, tá? Para vocês já ficarem craque na divisão. Não deixem de fazê-las, tá? Porque aí, quanto mais você faz, mais você aprende a fazer a divisão. Agora, vamos para as páginas 58 e 59. Vamos lá, página 58. Vocês vão resolver problemas envolvendo gráficos, tá? Tem 2 gráficos aí nessa primeira página. Depois vocês vão responder as questões referentes a esses gráficos. Problema 1. A professora Juliana pediu aos alunos que anotassem o número de horas de descanso de cada um deles durante um período de 4 noites e depois organizassem os dados em gráficos. Veja o gráfico da Juliana. A Juliana fez aqui, ó, 4 noites. Ó. Na primeira noite a Juliana dormiu 10 horas. Na segunda noite a Juliana dormiu 8 horas. Na terceira noite Juliana dormiu 9 horas. Na quarta noite Juliana também dormiu 9 horas. 10, 8, 9, 9. Quantas horas Juliana descansou durante esses dias? Vocês vão somar. 10, 8, 9, 9. Vai chegar no resultado. Juliana dormiu horas nesses dias. Este total de horas corresponde a quantos dias? Vamos lá, a gente sabe que o dia tem 24 horas. Se a Juliana excedeu este tempo, aí você vai ter que dividir, tá? Quantos dias ela dormiu. Se excedeu 24, você sabe que não pode ser um dia. Então, pode ser um dia e meio, 2 dias, 2 dias e meio. Então, você vai fazer o cálculo, vai ver quantas horas a Juliana dormiu. E a partir desse tempo de horas que a Juliana dormiu, você vai ver quantos dias ele corresponde, tá? Se um dia e meio, 2 dias. Lembrando sempre, o dia só tem 24 horas, não excede isto. Vamos para o problema número 2. Em uma pesquisa, Ivo descobriu a massa aproximada de alguns pequenos animais. Então, fez um gráfico com os dados que obteve. Pardal, 50 gramas. Hamster, 150 gramas, rato, 450 gramas, chinchila, 700 gramas. É o peso de cada um dos animais, tá? O pardal, o hamster, o rato e a chinchila. De acordo com o gráfico, juntos, 3 desses animais têm massa menor que 1 quilograma. Quais são esses animais? Quais têm a massa menor do que 1 quilograma. Como que você vai fazer isso para descobrir? Você vai somar, tá? Os animais têm que dar 3 animais juntos tem que pesar menos que 1 quilograma, ou seja, menos que 1000 quilos. Então, você vai somar 3 animais, tá? E vai colocar o nome dos 3 animais aqui. Não pode exceder 1 quilograma, não pode passar de mais de 1000 gramas, tá? Tem que ser exatamente 1000 gramas ou menor, tá? Não pode passar. Você vai somar o peso de 3 animais e ver quais são os 3 animais que podem chegar com a massa menor do que 1 quilograma, menos de 1000 gramas. Página 59. Pense. Para chegar à solução do problema 1, ou seja, o problema da Juliana, você usou todos os números do gráfico? Precisou de algum número que não estava no gráfico? Você vai ter que colocar uma resposta adequada para como você chegou à solução do problema da Juliana, tá? Se você usou todos os números do gráfico e se precisou de usar algum número que não estava no gráfico.
Uma dica que eu vou dar é que você usou sim um número que não estava no gráfico, tá? Você precisou usar um número que estava no gráfico. Você vai ter que descobrir qual é esse número, tá? Para você colocar uma resposta válida aí nessa questão. Vamos para a próxima. Veja como a Adriana resolveu o problema 1. Primeira, segunda e terceira noites, 10 horas mais 8 horas mais 9 horas são 27 horas. Como o dia tem 24 horas, 27 horas tem 3 horas a mais que um dia. Quarta noite, 9 horas. 3 horas mais 9 horas são igual a 12 horas. Como o dia tem 24 horas, meio-dia tem 12 horas. Conclusão, no total, foi 1 dia e meio. Essa foi a conta que a Adriana fez em relação ao problema lá da Juliana, das 4 noites que a Juliana dormiu, tá? Do tempo estimado de horas que a Juliana dormiu. Essa resolução que a Adriana fez está correta? Sim ou não? Aí você vai colocar aqui, tá? Quais afirmações abaixo estão de acordo com o gráfico do problema 2? O pardal é o pássaro com menor massa que existe no mundo. É preciso juntar 3 pardais para obter a massa de um hamster. Com apenas 2 animais do gráfico, é possível ultrapassar 1 quilograma. Dessas afirmações, 2 estão corretas e uma está errada, tá? Só 2 estão corretas. Quantos gramas representa cada quadradinho do gráfico do problema 2, tá? Quantos gramas representa cada quadradinho do gráfico do problema 2? Ó, cada quadradinho azul desse aqui, ó, tá? Representa quantas gramas? O pardal já tá dando a dica, ó, de quantos gramas representa cada quadradinho. Tá? Você não vai somar cada quadradinho, não. A pergunta é quantos gramas representa cada quadradinho do problema 2. Então, quantos gramas é representado em cada quadradinho desse, tá? Só você observar o pardal que ele já tá dando a dica para você aí. Tá? Essa dica esperta do pardal em relação a quantos gramas representa cada quadradinho do gráfico. A tia fecha a atividade de matemática, façam com atenção. Qualquer dúvida, pode estar perguntando para a tia Ingrid ou para a tia Miriam, tá? Não fiquem com dúvidas em relação às atividades, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.